Oi, tudo bom, David? Oi, boa noite, tudo bem? Esperando aqui o pessoal chegar. Boa noite para todo mundo, boa segunda-feira. Olá, Kel, você já tinha entrado, Kel, em alguma live? Não me lembro de ter visto o teu nome aqui antes. Já tinha entrado em alguma dessas lives aqui que eu tô fazendo? Você é de onde? Fala aqui pra mim, de onde que você é. Empreender redes sociais também, não tinha visto ainda aqui na live. O Thiago, já vi ele aqui. Ontem, né, Thiago, eu vi você por aqui. Vou fixar aqui o tema da live, gente. Como você vai conseguir? Ah, você vê as reprises. E aí, o que tá achando? Vamos lá. Gente, então assim, ó, só resgatando um pouquinho a respeito das lives anteriores, tá? Então, no primeiro dia eu falei a respeito de como que você vai conseguir ter um portfólio, como é que você vai conseguir construir um portfólio. Aí depois eu falei a respeito de briefing, o quanto ele é importante, você mapear. Ah, você é de Brasília, que legal. Então, o quanto é importante você conseguir mapear o público-alvo do teu cliente, como é que você vai fazer a entrevista, como é que você vai conhecer o seu cliente, o negócio do seu cliente, para poder realizar um bom trabalho, né? Aí ontem, na live de ontem, eu falei a respeito sobre como cobrar, de que forma você vai cobrar, o quanto até você pode cobrar, né? Eu dei aí uma ideia, falei de ferramentas que você pode utilizar para mapear a tua hora, para entender o valor da tua hora. Oi, Carla, tudo bem? E aí hoje eu quero falar a respeito de um assunto que é super importante, que é sobre produtividade. E por que que a produtividade ela é tão importante? Porque se você... Ah, os stories sobre briefing, que legal, que bacana. Eu andei fazendo, né? Andei comentando aí sobre briefing. Eu também fiz uns stories aí falando a respeito de algumas contas de clientes, né? Bom, e aí, resgatando então aqui, por que que a produtividade é importante? Porque é ela quem vai determinar a quantidade de clientes que você vai conseguir atender. Quanto mais produtivo você for, quanto mais eficiente for o seu processo de produtividade, de organização, isso significa diretamente que você vai conseguir atender mais clientes. Por quê? Porque se você perder muito tempo atendendo um cliente só, fazendo a construção do calendário dele editorial, e aí para quem ainda não sabe, o que é um calendário editorial? O calendário editorial é quando você senta para formar, para construir a mensagem, ou seja, você vai escrever os textos, você vai planejar os assuntos que você vai levar para aquele cliente. Eu gosto muito de fazer um planejamento mensal ou quinzenal, depende do cliente. Tem muitos clientes que eu faço do mês, tem alguns clientes que eu faço por semana e alguns quinzenais, tá? Clientes mais complexos, maiores, onde mais coisas acontecem, planejamento semanal. Intermediário quinzenal, e aqueles que são mais, que não tem tanta coisa acontecendo, eu gosto de fazer o planejamento mensal. Então, quanto tempo que você vai levar para construir esse calendário editorial? Quanto tempo você vai levar para ter a aprovação? Quanto tempo você vai levar para fazer as artes? Então, você tem que entender que existe todo esse processo e que ele demanda tempo e que você precisa não ter nenhum tipo de distração quando você está fazendo, construindo aí essas etapas, porque isso vai interferir diretamente na quantidade de clientes que você vai atender, tá? Então, oi Tati, oi Ana, tudo bem? Então, olha só, vou contar um pouquinho do meu dia a dia, tá? Vou contar o caso específico de um dos clientes que eu atendo. Então, como é que eu faço? Esse cliente, ele é da área médica. Eu crio para eles 3 posts por semana. Então, eu vou lá, por exemplo, agora no mês de março. Esse processo, ele é mais difícil. Oi, Meridiane, tudo bem? Que legal que você tá aqui hoje ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir perguntando, tá? Então, vamos lá. Então, vou dar o exemplo desse cliente que eu atendo da área médica, que ele faz 3 posts por semana. Então, agora, no começo de março,
eu já começo a fazer o planejamento para o mês de abril. Então, o que, que eu vou olhar no mês de abril? Primeira coisa, eu vou olhar se esse cliente tem algum evento dentro da clínica dele. Ah, vai ter alguma semana, sei lá, semana da doação de sangue, semana disso, semana da mulher, enfim, eu vejo se existe alguma ação pontual dentro da clínica dele. É o primeiro alinhamento que eu faço. Eu pergunto, vai rolar alguma coisa aí na clínica? E aí, baseada nessa informação, eu começo a fazer o calendário. Outra coisa que eu olho, datas comemorativas. Eu olho também datas, não só de feriados, tá? Porque os feriados, gente, eles são importantes para clínicas médicas. Eles vão abrir, vão fechar. Geralmente eu também coloco essa informação no Google Meu Negócio, porque se alguém estiver procurando por aquele endereço, por aquele telefone, o Google ele avisa que a clínica vai estar aberta, vai estar fechada. Então eu sempre gosto de obter essas informações para criar postagens aí, criar assunto, levar para as redes sociais e para os clientes esse tipo de informação. Aí eu olho, dia do oftalmologista, dia disso. E aí até em cima desses dias que existem, né, do calendário, eu dou sugestão para o cliente. Olha, vai ter o dia aí do oftalmologista. O que vocês acham de fazer algo especial para levar cliente para a clínica? Eu chego a dar essa sugestão para o cliente. E muitas vezes as campanhas, elas nascem justamente aí da oportunidade dessas datas. Afinal de contas, essas datas, elas são boas para isso, né? Então, em outubro, vou falar de outubro, o outubro rosa, por exemplo. A gente costuma muito trabalhar nas clínicas, assim, chamar as mulheres para fazer check-up. Muitas vezes as clínicas acabam criando alguns pacotes especiais para a mulher fazer um check-up completo, com valor diferenciado, enfim. Então é sempre legal você observar essas datas para poder fazer a sua construção, não só do calendário de publicações, mas dar sugestões para os clientes. Os clientes, eles gostam disso. Ah, mas não é o meu papel. Bom, gente, aí que tá a diferença entre você conseguir manter um relacionamento de longo prazo ou de curto prazo com o seu cliente. Os meus clientes gostam dessa sugestão e eu costumo atender os clientes que estão comigo. O mais novo que está comigo está há 1 ano. Então, assim, eu costumo criar relacionamentos de longo prazo. Eu gosto de relacionamentos de longo prazo. Por quê? Porque isso me traz, além de eu conseguir ter uma previsão do meu salário mesmo, eu consigo manter uma linear na estratégia de comunicação. Então, isso é muito legal, porque aí você também perde um pouquinho daquela questão de medo, de, puxa, será que o mês que vem ainda vai estar comigo? Será que não vai estar? Lógico que muitas vezes pode acontecer de uma hora para outra o cliente romper o contrato, né? Mas quando você trabalha assim, muito na parceria, a relação ela tende a ser mais sustentável, tá? Então, assim, você pensar em tudo isso implica diretamente em ser produtivo. Porque quanto mais produtivo você for, mais cliente você consegue atender. E aí eu vou falar especificamente desse cliente, tá? Que eu faço a construção de 3 posts por semana. Hoje eu consigo fazer todo o planejamento dele em 5 horas. Então, para atender esse cliente, eu uso 5 horas do meu mês. Então, vocês imaginam, se eu uso 5 horas do meu mês para ele, em um dia eu conseguiria fazer para 2 clientes, né? Então, quantos clientes você vai conseguir atender? Então, assim, você observar esses tempos é fundamental. Lógico que se eu for aí nessa pegada, eu vou falar, nossa, então dá para criar 2 por dia, aí dá para pegar 10 por semana, dá para fazer, nossa, um mês tem 4 semanas, então dá para fazer 40? Não, gente, 40 você vai ficar louco, né? Mas você tem que pensar também o seguinte, que não é só fazer essa construção, você tem o tempo de aprovação do cliente, você tem que construir as artes, você tem que fazer o agendamento. Então, assim, um cliente hoje, nesse perfil, ele me toma uma média aí de umas 8 horas no mês. 8 horas no mês eu consigo colocar, assim, todo o processo de criação do calendário, de aprovação
e de gerenciamento aí das postagens, de fazer o planejamento das postagens, tá? Mas também isso porque eu tenho já a prática, eu tenho o costume, eu já tenho as ferramentas certas com as quais eu vou trabalhar e que eu vou falar muito disso com vocês. Para quanto tempo esse planejamento? Carla, para um mês. Para um mês. Então, assim, para esse cliente A, eu gasto no meu mês 8 horas no mês que eu levo para construir todo o calendário dele, todo o mês dele. Aí tem clientes que eu atendo que me consomem muitas horas diárias. Por exemplo, a Orkana. A Orkana eu trabalho para eles diariamente uma média de 4 ou 5 horas, né? Então, por quê? Porque são várias redes, cada rede tem uma comunicação, cada rede tem a sua, enfim, é diferente. O que eu crio para o LinkedIn, não crio para o Instagram, não é para o Facebook, não é para o Twitter. Então, eu tô falando para vocês de 4 redes, 2 publicações por dia no LinkedIn, 3, 4 por dia no Twitter, 2 no Facebook, uma no feed do Instagram e mais uma média de 8 stories. Então, assim, dá tempo pra caramba. Aí, eu posso pegar outro projeto como esse? Eu, particularmente, hoje, eu não pegaria outro projeto grande como esse. Eu gosto de ter um projeto grande e outros projetos menores. Por quê? Porque se eu uso hoje 4, 5 horas do meu dia atendendo um cliente, eu tenho o restante do meu dia para fazer outras coisas. Então, o que são essas outras coisas? Eu tenho outros clientes para atender, eu tenho a parte burocrática para fazer, que é a emissão de boletos, gerenciar, fazer relatórios, fazer uma série de coisas, até coisas pessoais. Então, você tem que saber muito bem a quantidade de clientes que você vai atender, o tamanho desses clientes que você vai atender, para você conseguir dividir o seu tempo. Aí, o valor é muito maior? Sim, o valor é muito maior, né? Então, o que você está afim? Você está afim de ter 2 clientes grandes? Você está afim de ter um cliente grande e 3 médios? Ou você está afim de ter só cliente pequeno? Tá? Então, você tem que pensar em todas essas situações, o que você gosta, o que você tá afim. Eu tô afim de atender um cliente que além das postagens eu possa cuidar do e-commerce, que eu possa fazer uma campanha de e-mail marketing. Pô, é um cliente, é uma conta grande, é uma conta que você tem muita atividade para fazer. Então, quantos desses você consegue administrar, né? Então, tem que pensar em tudo isso. E aí, o que você pode utilizar de ferramentas de produtividade? Carmela, se eu tenho equipe? Não, eu não tenho. A minha equipe sou eu-equipe. Eu faço tudo sozinha, tá? Então, gente, se eu consigo, você consegue também. Eu costumo dizer que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é capaz, né? Aí, o que vai diferenciar um profissional do outro? É justamente o conhecimento, entender quais ferramentas a gente pode usar para oferecer um trabalho melhor e, enfim, tá sempre estudando, como eu sempre falo. Obrigada, Carla, muito obrigada. Eu acho que é a prática, né? Já tem quase 5 anos que eu faço isso e, assim, eu não paro. É o tempo todo, eu administro contas de diversos tipos de segmentos. Então, com isso, acaba me dando uma robustez muito grande e conhecimento para eu vir aqui e falar para vocês. Olha, gente, isso é legal fazer, isso não é legal fazer, isso funciona, isso não funciona. Bom, e aí, vamos falar do bônus de hoje? Olha só, eu tava pensando aqui, né, um pouquinho atrás, que bônus que eu vou dar para vocês hoje. Então, vamos falar da primeira aula, eu dei um bônus a respeito, que a gente falou a respeito de portfólio. Aí depois eu dei para vocês um bônus que era um checklist de rede, de ferramentas pagas, ferramentas gratuitas. Aí ontem, que mais? Eu já tô até perdida de tanta coisa que eu já liberei para vocês. Modelo de proposta. Eu também liberei um modelo de proposta, que é o que eu mando aí, né, da minha... eu falo que eu tenho uma agência, sou eu sozinha, mas eu tenho uma consultoria, né? Então, eu tenho lá um modelo de proposta formalzinha e tal. E aí, hoje eu vou liberar para vocês o seguinte. Eu tinha criado um curso onde eu ensinava as pessoas a realizarem o trabalho remoto. Como é que vai trabalhar remotamente? Então, eu vou liberar aulas desse meu curso, onde eu vou te ensinar a usar ferramentas como
o Asana, como o Google Drive, ferramentas de produtividade, o Calendly, que são ferramentas interessantes e legais, que vão ajudar muito aí na sua produtividade, tá? São aulas gravadas, eu vou mandar para vocês o link, tá bom? O checklist você não recebeu? Depois me manda uma mensagem aqui por direct que eu confirmo, tá bom? Ou chamo o David, tá? Bom, e aí olha só, falando algo bem específico. Hoje, dentro desse meu projeto, desse meu processo de fazer gerenciamento de redes, eu não tenho ninguém. Mas hoje aqui comigo eu tenho o David e a Andressa, que eles hoje trabalham aqui, né? A gente tá dentro de um projeto juntos, mas que não tem nada a ver com a gestão das redes sociais, tá? Bom, então olha só. O que eu queria falar com vocês? É que ele tá aqui, ó. Ele chegou na minha casa hoje. Ele e a Andressa, eles estão aqui. Aí ele tá querendo que tirar uma foto minha, tá me distraindo. Não vai tirar minha produtividade, hein? Meu foco. Aí, olha só. Que ferramentas vocês podem utilizar que são fundamentais? Lá no checklist de ferramentas pagas e ferramentas gratuitas já tem várias interessantes, né? Então, vamos lá. Número 1 que eu utilizo, Asana. Eu não fico sem o Asana. Tem gente que prefere o Trello. Faz a mesma coisa, gente. Faz a mesma coisa. O que vai mudar lá é a experiência do usuário, é a forma como está apresentada no site. Mas eu não vivo sem o Asana. Gosto muito, sou apaixonada. E você pode criar sua conta gratuita e até convidar, se não me engano, até 15 membros de equipe. Tá? O que são esses membros? São clientes que você pode convidar para fazerem parte ali dentro. Eles estruturam o Asana, que são chamadas organizações e empresas. Então você pode criar vários projetos lá dentro e administrar esses projetos de diferentes clientes sem que um veja o projeto do outro. É super seguro, é muito legal e eu gosto bastante de utilizar. O Trello também funciona mais ou menos dessa forma e tem gente que gosta mais do Trello. O David mesmo falou pra mim hoje, eu gosto mais do Trello, né? Então não tem essa, melhor, tal. É o que você mais se adapta, o que você mais gosta. Então o Asana pra mim é a ferramenta número 1. Outra ferramenta que eu gosto muito de utilizar, gosto muito do Slack. O Slack, para quem não conhece, é uma ferramenta de comunicação. Ele funciona mais ou menos como, vamos dizer, como um Messenger, como um WhatsApp. Então, quando você está lá dentro do Slack, você pode cadastrar uma equipe para estar ali e vocês trocar mensagens, né? Mensagens instantâneas. Então, é uma ferramenta de comunicação que vai te ajudar bastante, principalmente se você trabalha com uma equipe, tem várias pessoas, o Slack é bacana. Eu prefiro o Slack do que ficar trocando mensagem por WhatsApp. Por quê? Porque às vezes o WhatsApp você tem dificuldade de mandar arquivo, né? Tem uma capacidade ali X para você mandar arquivo. Então o Slack, para você ter várias pessoas ali dentro da mesma empresa conversando, é mais interessante. Porque senão no WhatsApp você tem que ficar abrindo grupo de WhatsApp. Então deixa de ser um pouquinho interessante, tá? O Slack é uma ferramenta bem interessante. Para quem não sabe como escreve, tá aqui, ó. Tô deixando aqui para vocês o Slack. Tá? Outra ferramenta interessante que eu gosto muito de usar, eu falei já para vocês do Calendly. O Calendly é um aplicativo que o que ele faz? Você vai criar sua conta, você vai integrar a sua agenda ao Calendly e vai criar um link para agendamento de reunião. Então, você vai bloquear os horários que você não está disponível e o cliente só vai conseguir marcar uma reunião com você no horário que você deixou disponível naquele calendário. O cliente marcou a reunião, já vai automaticamente para o seu Google Drive, para o seu Google Agenda ou para o Outlook, a ferramenta que você for utilizar, tá? Então, existe uma integração muito bacana, aí você já consegue receber aquela notificação pelo celular. Essa uma chama assim, ó. Calma aí que eu vou colocar aqui, ó. Calendly. Ela também é gratuita. Tem a versão paga, mas com a versão gratuita você já consegue fazer uma série de coisas, tá? Ela é super interessante.
Bom, então para reunião o Calendly, para você conversar o Slack, para você fazer organização de projetos, o Asana ou o Trello. Aí, outra coisa que eu não vivo sem, MLabs, que aí eu acho que todo mundo conhece, que o MLabs é uma ferramenta brasileira, ela serve para você fazer agendamento de postagens, e tem também a oportunidade lá de você criar um fluxo de aprovação. Oi, mãe. Minha mãe chegou aqui. Mãe, eu tô numa live, mãe. Minha mãe não sabia que eu tava numa live. Bom, então olha só. Então, dentro do MLabs, você consegue fazer o fluxo de aprovação com o seu cliente, criar as artes, subir as artes pelo MLabs e mandar pro cliente aprovar. Então, olha só, se ele aprova, é só fazer a programação e pronto, a ferramenta já faz isso. Muito legal também, porque agora ele tem uma integração com banco de imagens e tem integração também com Canva, então você consegue fazer muita coisa ali dentro, consegue inclusive criar as artes, tá? Eu não tenho utilizado tanto porque eu já tenho muito layout já pronto dentro da minha conta do Canva e eu tenho mais facilidade de fazer tudo por lá e mandar os arquivos pro MLabs. Outra coisa, outra ferramenta de postagens, já falei também aqui, é o Hootsuite. É assim, olha, que escreve. Vamos lá. Hootsuite. No Hootsuite eu consigo também integrar conta para quem quer utilizar a versão gratuita, você consegue cadastrar até 10 contas de clientes. Então, é uma ferramenta interessante para quem está começando, não quer absorver custos. Você pode ir lá cadastrar até 10 contas de clientes, programar as postagens. O Hootsuite também tem tem uma funcionalidade que eu gosto muito, funcionalidade. Ontem eu estava buscando essa palavra e ela não me vinha. Tem uma funcionalidade interessante que você pode ler as menções que foram feitas da sua conta, você pode responder comentários por lá. Então ela é bem interessante, eu gosto bastante de utilizar o Hootsuite, tá? E ela, como eu falei, é gratuita, você pode cadastrar até 10 contas por lá. Bom, mais ferramentas que eu utilizo aí no meu dia a dia. Não vivo sem o Google Drive. Por que eu não vivo sem o Google Drive? Porque fica tudo na nuvem. Então, se eu estou viajando e estou só com o meu celular, eu consigo acessar os meus arquivos pelo Google Drive. Se eu estou fora e não estou com o meu computador, eu consigo acessar a partir de qualquer computador. Ou até mesmo com o meu computador, eu não quero ficar armazenando tudo no HD do computador, deixo tudo na nuvem, fica muito mais fácil. Outra coisa, você não precisa ficar mandando um monte de arquivo para o cliente. Geralmente eu crio pastinhas e subo aquele link para o cliente. E aí com isso o cliente também consegue entrar, ele consegue visualizar, ele não precisa ficar perdendo tempo fazendo download e com isso você ganha muito tempo. E a organização, né? Porque os arquivos ficam todos ali nas pastinhas, fica muito organizado, gente. Depois até o cliente, é comum ele perguntar, você tem um post que foi criado em outubro, então é só você ir lá na pastinha de outubro que você vai acessar e você vai conseguir. Então, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque você ter o domínio de todas essas ferramentas é extremamente importante. São elas quem vão determinar a quantidade de clientes que você vai conseguir atender. Então, quanto maior o domínio você tem sobre essas ferramentas, mais cliente você consegue atender. Outra coisa que é super bacana, né? Que você também precisa começar a entender sobre como é que funciona, como é que você vai conversar com o seu cliente, como é que você vai fazer uma reunião de briefing com o seu cliente. Eu utilizo muito o Google Hangouts, que já nem tem mais esse nome, eu acho que ele até mudou, chama Meeting agora, né? Então eu utilizo bastante. Por quê? Porque é uma ferramenta de vídeo que habilita você ver o teu cliente, o seu cliente te ver, e aí você consegue até encurtar um pouquinho aí a frieza do trabalho remoto, né? Porque cada um num lugar acaba de certa forma, muitas vezes deixando a relação muito fria. Então quando você tem essa proximidade aí da câmera, você acaba o cliente te vê, ele olha no teu rosto, enfim, você acaba criando aí uma conexão melhor. Então eu gosto muito de utilizar ali o Meeting do Google,
né? E aí, outra possibilidade também de ferramenta nesse sentido é o Zoom. Você tem o próprio Skype. Hoje eu já não utilizo mais o Skype porque eu acho o Skype muito lento, eu não gosto muito. Também com outras ferramentas como o Zoom e o Google Hangouts, você consegue colocar mais de uma pessoa dentro da sala, né? Então vamos supor que você queira conversar com uma pessoa, eu estou aqui, a outra pessoa está em São Paulo, a outra pessoa está em Porto Alegre, você consegue essa conexão. O Skype também, mas eu acho que tem um limite, né? Tem tanto tempo, gente, que eu não uso o Skype, que eu nem sei muito dizer pra vocês, tá? Então eu só uso mesmo quando um cliente fala, eu só tenho o Skype. Mas mesmo assim, o que eu faço? O que eu já fiz? Eu gravei um tutorial de como utilizar o Hangouts ou o Zoom e eu mostro pro cliente. Eu falo, olha, tá aqui uma aula que eu gravei, um tutorial que eu gravei, que eu te ensino a usar, né? E geralmente eles fazem a conversão, eles deixam de usar o Skype e passam a utilizar essa outra ferramenta, ou o Zoom ou o Hangouts, tá? Eu gosto bastante dessas duas possibilidades. Então, gente, assim, o número de ferramentas é grande, né? Não é pequeno. E aí, por que hoje eu conheço tudo isso e tenho isso, assim, muito fácil, muito mapeado? Porque tem anos que eu trabalho dessa forma, tem anos. Mas para eu entender como é que funciona todo esse processo, olha, eu garanto para vocês que custou bem alguns anos para eu ter o conhecimento que eu tenho hoje. Não foi fácil. É algo que você começa, quando você começa, você fica, né, tipo, o que eu faço? E agora para eu aprovar isso com o meu cliente? E agora para eu fazer um briefing? E agora o que eu faço para ter a aprovação? Né? Então você tem que entender toda essa questão. Tô iniciando e tô vendo mesmo, são muitas as ferramentas, são muitas, né? E se você não conhecê-las bem, você acaba perdendo muito tempo. E aí o tempo é dinheiro. E o que a gente vende é tempo. Então, gente, tem que entender sobre tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? E não é algo que você vai conseguir aí entender muitas vezes do dia pra noite. E aí eu volto lá atrás. Por que aqueles 2 meses testando com o cliente? Esses 2 meses que você pode pegar aí uma conta gratuita para ir montando o seu portfólio é justamente um treino. Você vai testando, vai usando essas ferramentas, vai vendo o que você gosta mais, o que funciona para você, o que não funciona, né? Você vai fazendo aí esse processo junto com o teu cliente, você vai amadurecendo esse relacionamento, ensinando ele a usar também, porque para ele, gente, pensa só, já tem um gestor cuidando das contas dele, né, nas redes sociais. Se já é alguma coisa nova, quem dirá utilizar essas ferramentas, porque muitas delas ele vai utilizar com você. Então você também vai ter que saber, você vai também ter que ensinar eles a utilizar todas essas ferramentas, né? Para fazer aí a aprovação, porque você imagina o cliente te mandando toda hora por WhatsApp, às vezes o WhatsApp já saiu do ar, né? Enfim, chega uma hora que você não consegue mais mandar arquivos, porque sua memória tá cheia, enfim. Eu procuro o máximo que eu posso evitar sair assim de WhatsApp. Eu não gosto desse tipo de compartilhamento de informações pelo WhatsApp, porque eu acho que a gente se perde muito, né? E aí, se você utiliza uma ferramenta como o Asana, que eu citei já lá no começo, você consegue colocar prazos, você consegue visualizar o seu calendário, você consegue visualizar o deadline que você tem para cada tipo de ação. Você consegue, inclusive... tem uma outra que é interessante, o Notion. O Notion também é uma ferramenta interessante para você trabalhar em equipe e fazer essas trocas de comunicação. Aí você pode criar vários boardings, que eles chamam, que são vários quadros, inclusive fazer integração com o calendário editorial, tá? É algo bastante interessante que você pode fazer. O Notion também é uma ferramenta, não tenho utilizado muito, mas já utilizei no projeto que eu trabalhei e eu gostei muito de utilizar. Mas é que hoje eu já tenho a minha estrutura, né? Eu já tenho o meu processo. Então, também, Carla, o WhatsApp, a Carla citou aqui algo que o WhatsApp deixa a gente muito disperso. Deixa mesmo, tira a concentração. Eu geralmente, eu até desativo, assim, o meu celular ele fica no mudo,
durante o dia, porque o barulhinho do WhatsApp me incomoda. Então, o WhatsApp, ele realmente... Daí, você vai checar uma informação do cliente, aí vai ter algum outro amigo seu que te chamou para fazer alguma coisa, que te mandou uma mensagem, te mandou um vídeo engraçado, e aí você vai para lá e dispersa, né? Então, isso acontece, isso. Por isso que eu também não gosto de estar ali dependendo do WhatsApp. Se eu recomendo o Trello, super recomendo. O Trello é uma ótima ferramenta, mas como eu falei, Juliana, eu prefiro a Asana. Mas é uma questão de adaptação, de costume. Tem gente que gosta muito do Trello, tem gente que gosta muito do Asana. Não tem melhor nem pior. Existe só você conseguir se adaptar, tá? Então, mas sempre utilize uma ferramenta como essa, porque é super importante aí para você ter a visão dos próximos meses, dos próximos passos, o que tá pendente, o que não tá. Oi, Ana, tudo bem? Então é super importante você ter aí mapeado o seu processo, a sua organização, demonstrar isso para o seu cliente. Ele vai olhar aquilo, ele vai falar, nossa, que bacana, eu consigo ter a visão do todo, porque você imagina também isso, vamos nos colocar no lugar deles, né? Ele fala assim, poxa, paguei para uma pessoa e o que será que ela está fazendo, né? Então, quando você faz essa construção desse calendário, quando você faz essa construção do que vai acontecer, o cliente ele fica sabendo, ele fica mais confortável dentro desse processo, tá? E aí você tem ali toda a questão da integração com links, enfim, você consegue fazer muita coisa dentro dessas ferramentas de produtividade. E aí eu tava até quase esquecendo, tem uma técnica, existem técnicas também, né? Vou falar um pouquinho de técnica. Existem técnicas também para o seu dia a dia, que daí não se trata de uma ferramenta, existe uma técnica onde você consegue aí ter mais produtividade no teu dia a dia. O que é? A técnica Pomodoro. Não sei se vocês já conhecem essa técnica Pomodoro, mas eu vou contar para você por que é importante você utilizar técnicas. Além de usar ferramentas, é importante também você utilizar técnicas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha, mas ele precisa de um certo descanso, tá? Porque se você pega, eu vou pegar e vou sentar essa manhã inteira e já não vou parar para nada, não vou parar nem para ir no banheiro. Gente, esquece, isso não vai funcionar. E aí, tem um italiano que ele desenvolveu essa técnica, chamada técnica Pomodoro, e aí ele ele fez da seguinte forma, e super funciona. Você vai pegar, tem um aplicativo, Pomodoro é Vida, ele é muito bom. Quem começa a utilizar, ama e vê realmente uma eficácia bem grande, vê uma diferença muito grande na produtividade, tá? Então, como é que ele funciona? Ele funciona em blocos de 25 minutos. Você vai colocar lá o alarme no teu computador, tem aplicativo para o computador, tem aplicativo para o celular, tudo gratuito. Aí você vai colocar lá o primeiro timer de 25 minutos. Aí disparou o alarme de 25 minutos, você vai e faz tudo que você tem que fazer, sem distração, sem WhatsApp, sem nada. Senta e faz os 25 minutos. Tocou o alarme, você descansa 5. Acabou os 5 minutos, você volta para mais um bloco de 25 minutos. Você vai fazer isso 3 vezes. Trabalhar 3 de 25, vai descansar 3 de 5. Não, você vai trabalhar descansar 1 de 5. Trabalhar outro, descansar 1 de 5. Trabalhar outro. No terceiro bloco de 25, você vai fazer o que eles chamam de long break, que é uma pausa longa. Você vai descansar 15 minutos. Aí, o que você vai fazer nesses intervalos de 5 e nos intervalos de 10, 15 minutos? Tem gente que coloca 10, tem gente que coloca 15. Eu coloco 15, tá? O que você vai fazer nesses intervalos? O que você quiser. Vai lavar uma louça, vai ligar para um amigo, vai responder o WhatsApp, vai fazer o que você quiser. Qualquer coisa menos trabalhar. Esquece. Gente, a sua cabeça volta renovada. É um método super eficaz, que funciona muito, e eu vou falar pra você, quando você tá determinado ali dentro daqueles 25 minutos a trabalhar e fazer o que realmente precisa ser feito, vai chegar no final do dia, você não vai acreditar na quantidade de coisas que você fez. É impressionante como essa técnica funciona. Existe ainda uma outra técnica chamada time boxing. Quem gosta muito de utilizar o time boxing, por exemplo, é o Bill Gates.
Ele é fã dessa técnica. Oi, tudo bem, Calendly? Então, como é que ela funciona? Você fala assim, você organiza blocos dentro do seu calendário. Então, você fecha, por exemplo, das 8 às 10 da manhã, aí das 10h30 ao meio-dia, enfim, você faz blocos dentro do teu calendário. Então, por exemplo, das 8 às 10 da manhã, eu vou responder e-mails. Então, dentro daquele bloco, você só responde e-mails. Agora, das 10 às 11, eu vou só emitir notas. Das 11 ao meio-dia, eu só vou mandar mensagem para o cliente. Então, como esse time boxing também é bem bacana, porque você fecha um bloco e você tem que fazer aquilo. Ah, não deu tempo de fazer tudo aquilo? Deixa para depois, deixa para um próximo bloco, deixa para o dia seguinte. Mas você tem que respeitar. Foram 2 horas que você programou para trabalhar naquilo, você vai fazer aquilo em 2 horas. E lógico que a gente também tem que ser bem verdadeiro. Por isso que é importante esse autoconhecimento, o quanto tempo você gasta, né? Então, assim, 2 horas no meu dia é legal para responder e-mail ou vai sobrar tempo? Então, a gente tem que entender aí também o que faz parte da sua rotina para poder utilizar essas técnicas. Eu gosto muito de utilizar mais a Pomodoro do que o Time Boxing, tá? Eu me sinto mais produtiva utilizando o Pomodoro do que essa. Tem também outras técnicas, tem uma que chama Get Things Done, que é o GTD, e aí ele trabalha muito também com o que você tem, aí você desenha lá um quadro, funciona muito bem para quem gosta de post-it, então você organiza tipo colunas, o que tem para fazer, o que está em desenvolvimento e o que está pronto, e daí você vai movendo, enfim, os post-its, ele funciona bem também, mas eu prefiro essas outras duas, né? E a que eu utilizo particularmente é a técnica Pomodoro, que me ajuda bastante aí a me manter focada, me manter concentrada, e aí é o que eu faço. Eu já falei para vocês como é que eu divido o meu dia. Na parte da manhã, eu costumo ter bastante produtividade até um determinado momento. Você é o louco dos post-its? Então, essa técnica acho que vai ser legal para você, o GTD. Porque funciona, gente, são técnicas que funcionam, e é isso, cada técnica ela vai conversar melhor com a sua personalidade, com o seu estilo de vida. Não tem técnica certa, não tem técnica errada, existe aquela que funciona melhor para você, tá? Então você precisa entender, mas é importante você ter aí em mente que você precisa se enquadrar dentro de uma dessas técnicas para ter mais produtividade. Por quê? Mais uma vez, quanto mais produtividade você tiver, mais cliente você atende. Se você ficar lá, porque eu vou, agora de manhã eu vou, sei lá, não tem uma dinâmica, não tem uma lógica, você não vai passar o seu dia e você não vai ter feito nada. É muito fácil a gente procrastinar, é muito fácil a gente enrolar. Tem dias que a gente está mais disperso, né? Então nesse dia, principalmente que eu estou muito dispersa, é onde eu ligo o Pomodoro, porque daí tem aquele alarme apitando no meu ouvido. Eu sei que eu tenho que ser produtiva naqueles 25 minutos, eu sei que eu tenho que estar concentrada. Eu deixo o WhatsApp desligado, né? Deixo, enfim, Slack, tudo que eu tenho de conversacional, eu deixo tudo desligado, porque daí eu ponho foco naquilo. Eu tô escrevendo, eu tô criando, conversando com o cliente, eu deixo tudo desligado, tá? E aí, por exemplo, quando eu marco também reunião, a gente também tem que procurar ser assertivo nas reuniões, né? Você se programa para fazer uma reunião de 1 hora com seu cliente, procure fazê-la em 1 hora. Porque se você ficar toda hora extrapolando reuniões, também vai comer parte do seu dia, vai comer parte do seu tempo e não vai ser legal para você, tá? Então tem que pensar aí em todas essas questões. Falei lá atrás que eu vou liberar hoje um bônus bem legal, que vão ser aulas que eu já tenho gravada, que fizeram parte do meu curso, onde eu ensinava técnicas de produtividade. Quem é meu aluno já deve conhecer essas aulas, mas eu vou liberar para vocês, porque são informações muito importantes. Às vezes as pessoas falam assim, isso daí é uma bobeira. Não, gente, não é bobeira, não é besteira.
ter produtividade é fundamental no seu dia a dia de trabalho. Se você não for produtivo, você não é eficiente e você não vai conseguir atender vários clientes ao mesmo tempo. Eu já cheguei a atender 15 clientes simultaneamente. 15, gente, não é fácil. Não é fácil. Hoje eu tenho a metade desses clientes, mas eu tenho a Workana, que é um cliente bem grande, que me consome muita parte, muito do meu tempo. E eu tenho alguns outros clientes pequenos, mas eu preferi me organizar dessa forma, porque também eu estava com curso, então eu preferi remanejar o meu tempo dessa forma, tá? E quando eu tinha os 15 clientes, eram 15 clientes pequenos, então o tempo que eu demandava em cada um era diferente do que eu tenho hoje. E aí é legal você entender, vai chegar uma hora que você vai ter a oportunidade de trocar de cliente? Vai ter uma hora que você vai ter a oportunidade de trocar de cliente. Qual vai ser essa hora? Na hora que você estiver mais preparado, na hora que o teu perfil for atrativo para atender contas grandes, ser mais bem remunerado, né? Porque quanto maior a conta, maior o projeto, também maior a remuneração, tá? Então sempre tem que ter aí mapeado essa questão. As grandes empresas hoje, eu já citei lá atrás, elas contratam sim, e contratam inclusive o profissional freelancer. Esses dias atrás eu vi uma grande empresa multinacional, eu não posso citar aqui o nome, mas é uma grande empresa multinacional do setor de alimentos e bebidas. Eles estavam contratando um profissional para cuidar, olha só que interessante, não era para cuidar de uma das marcas deles, era para cuidar de um perfil deles dentro do Instagram que falava só sobre carreiras. Olha só que interessante. Então, às vezes a gente acha assim, né, que a empresa já tem alguém cuidando da gestão das marcas deles, mas às vezes essa empresa tem várias marcas, vários perfis, e essa, por exemplo, tem um perfil voltado só para carreiras. Então, eles estavam precisando de um gestor, né, e aí eu acabei não sendo a pessoa escolhida porque eles queriam alguém que estivesse em alguns momentos presencialmente lá em São Paulo, tá? E hoje eu não estou disponível, eu não quero, não é o que eu almejo. O David e a Andressa chegaram aqui em casa, hoje eles estão aqui. Eu moro no interior, eu amo morar aqui, tenho uma paz, tenho um sossego e para mim é muito custoso ter que ficar indo para São Paulo, por mais que eu esteja muito perto, estou a 130 quilômetros. Já tive outros projetos em São Paulo que eu tinha que ir uma vez a cada 15 dias e não foi uma experiência que não sei se eu quero ter novamente, tá? Se eu já abri MEI? Sim, eu já abri MEI, eu tenho MEI. E inclusive, Jana, para ter vários clientes, você não precisa ter MEI, mas eu vou te falar aonde é que vai impactar você não ter MEI. Eu tô nesse momento num projeto grande, um projeto bem grande, é para um jornal de grande circulação, e o que acontece? Eu só consegui esse trabalho do jornal porque eu tinha MEI, porque se eu não tivesse MEI, eu não poderia pegar o projeto. Então tem clientes que vão fechar as portas para você se você não emitir nota, e aí não é questão de ter 1 ou 2 ou 10, né? Esse é um caso de um cliente, eu tenho outros também que me pedem prestação de serviço por nota. Então, nesse caso é importante sim você ter MEI, aí mostra que você também, né, fala, olha, você pode participar de grandes projetos. Os pequenos clientes dificilmente pedem nota, né, mas os médios e os grandes sim. Até eu estava conversando um tempo atrás com o pessoal da Conte Simples, e o Marcelo, que é o head, que é o CEO da Conte Simples, ele estava me falando, Juliana, eu não pego prestador de serviço, eu não pego freelancer, eu não pego uma pessoa que não tenha MEI, que não me emita nota, porque isso compromete a minha estrutura. Então é legal ter isso mapeado. O MEI, gente, às vezes a gente fala, né, de produtividade, ele não está muito alinhado, mas é legal você ter o MEI, eu gosto. Além do que ele te dá benefícios também, assim, de tipo, ele vai contando para sua aposentadoria, né? Uma mixaria, gente, mas é melhor do que nada, entendeu? É melhor você se assegurar dessa forma. No caso de um acidente, também tem uma cobertura lá, X, de licença maternidade, né? Então,
eu acho que é interessante. E o maior benefício é esse, poder trabalhar para grandes empresas, tá? Para poder trabalhar para contas maiores, que vão te pagar melhor. Então, no final das contas, é super válido ter um MEI. Não abro mão. E isso, gente, vai te custar R$50 por mês, 60, R$70 por mês. É um valor, eu acho que bem irrisório para você deixar de ter, né? Então, exatamente isso, ouvi. O MEI, a nota fiscal, profissionaliza o freelancer, exatamente isso. É exatamente isso que eu penso. Você ter esse CNPJ, né? Você mostra esse profissionalismo, mostra que você está realmente trabalhando, que essa é a sua profissão, né? Que você tem essa empresa, né? A nota fiscal, mas eu entendi, você colocou nota fiscal, na verdade é a nota de serviço, né? O boleto você pode emitir mesmo sem você ter o seu CNPJ, porque eu acho que pelos bancos você consegue emitir, né? Então, eu acho que vale muito a pena, mas lógico que daí você pode fazer uma integração com a sua conta de CNPJ de um banco, fazer a emissão de boleto. Aí, gente, mais uma coisa relacionada à produtividade. Olha só como foi legal puxar esse assunto. Ao invés de você ficar mandando cobrança para o seu cliente, escrevendo e-mail, cobrando, perguntando para ele, olha, você já me pagou, você vai me pagar, tendo desgaste com isso, emite um boleto, pronto, acabou, o cliente paga naquele dia, encerra o assunto, o dinheiro vai para sua conta e você nem fica se estressando com isso. Então, ter essa emissão de boleto é muito legal. Porque também você não fica naquele estresse do cliente te pagar fora da data. Se ele te pagar fora da data, ele vai pagar multa, né? Então, a gente não paga multa se a gente atrasa com uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de internet. A gente não paga multa. E por que a gente tem que ausentar o cliente dessa multa? Porque a gente tem conta para pagar. Eu tenho conta para pagar, né? Então, eu não acho justo também o cliente ficar atrasando o meu pagamento porque ele esqueceu. E aí, se você tem o boleto, não tem essa. O boleto é emitido, você tira lá uma manhã para emitir todos os boletos para os seus clientes. Ó, mais uma vez a produtividade. Você tira uma manhã para emitir os boletos, ou 2 horas do seu dia, não sei quantos clientes você tem. E aí você vai e lança todos os boletos daquele mês e pronto, dispara para ele, vai direto pro e-mail dele e ele tem que pagar, né? E aí, se ele atrasar, paga os juros, paga a multa, enfim. Então, eu acho que é super vantagem ter o MEI sim, tá? Inclusive, tem o pessoal que eu sempre falo da Conta Simples, eles dão uma super ajuda, enfim, é bastante interessante. E aí, lógico que depois, no final das contas, você também tem um contador para te auxiliar nesse processo, depois de imposto de renda, de entradas e tal, também é legal, porque ele pode te ajudar aí a não ter um rombo financeiro nessa época de declaração de imposto de renda, né? Ele vai te dar essa orientação. Como eu sempre falo, a gente tem que buscar ter aí mapeado, né, alguns prestadores de serviço, alguns profissionais que vão ajudar também a gente no nosso dia a dia, tá? E aí, gente, resumindo tudo isso, onde é que vai impactar aí essa produtividade? Você trabalhar melhor, você conseguir ter mais clientes, você conseguir sair de férias. Ontem me perguntaram se gestor de redes sociais tira férias. Sim, tira. Eu mudei aqui pro 4G, gente, vê se melhora. Me falem aí se melhorou. Não sei por que deu esse pau. Bom, mas enfim, olha só. Será que tá melhor agora? Ou ainda tá travando? Melhorou? Legal, joia. Bom, então, gente, é isso. Ter essa organização, ter essa disciplina, ela vai ser fundamental aí dentro da tua vida, tá? Profissional, como freelancer, como um gestor de redes sociais, tá? Seguinte, amanhã vai ter a última live aí dessa série, onde eu vou fazer um resumão de tudo. Vou contar também um pouco da minha história. Se tira férias, né? Então vou retomar só esse assunto, tá? Das férias. O Hootsuite é gratuito? Sim, até 10 contas ele é gratuito, tá? Você pode cadastrar lá e utilizar ele, que até 10 contas é gratuito. A gente consegue tirar férias, a gente consegue ter essa organização. Por quê? Porque você consegue se planejar, você consegue... eu vou sair de férias do dia 18 de abril ao dia 1º de maio.
Tá, então eu vou ficar 12 dias fora. Avisa antes os seus clientes que você vai ficar fora, avisa se você vai estar disponível, se você não vai estar disponível, avisa se tem algum ponto de contato, avisa se você vai estar respondendo e-mail, né? E deixa tudo planejado antes, tem essas ferramentas, então não tem desculpa para você não sair de férias. Lógico que também você tem que fazer um planejamento aí muitas vezes financeiro, né? Porque se você trabalha em projetos pontuais, pode ser que nesse período você tenha uma baixa aí de projetos, mas se você tem esses projetos contínuos, isso não deve afetar, porque a única coisa que vai acontecer durante esse período é que você não vai estar ali diariamente fazendo o trabalho, mas pensando que para conseguir esses dias de férias, né, esses dias aí ausentes, você vai precisar trabalhar um pouquinho mais antes, que é o que eu faço, tá? Eu costumo trabalhar aí sábado, domingo, quando eu vou tirar um período de férias, um período de descanso, para poder compensar esses dias. Ah, então são 12 dias que eu vou estar fora? Tá, então eu tenho que trabalhar 12 dias extras. É mais ou menos essa conta que você tem que pensar. E aí isso muitas vezes me custa, sábado, domingo, feriado, mas eu já tô acostumada. Então, eu sempre penso que lá pra frente vai ser benéfico, mas dá sim, dá pra tirar férias numa boa. Ontem, inclusive, a gente mandou um link de um artigo que eu escrevi pro blog da Orkana, falando a respeito desse assunto, a respeito de férias. E se você ainda não recebeu os bônus das outras lives, faz assim, entra lá no link que tá na minha inscrição, tem lá, você pode deixar o seu e-mail que a gente manda para vocês todas as bonificações, todos os checklists aí que eu prometi nas lives, tá? E aí hoje eu vou mandar aulas para vocês, aulas gravadas, onde eu vou te mostrar como você vai usar o Asana, como você vai utilizar o Calendly, como você vai utilizar... eu posso mandar também do Evernote. O Evernote é uma ferramenta muito legal, o Google Drive, enfim, várias ferramentas de produtividade e organização aí para o seu dia a dia, tá? Gente, eu não sei se tem mais alguma outra informação, dúvida que vocês queiram a respeito desse assunto que assim, olha, eu já disse, né, há pouco, parece que é bobeira, mas não é. Não é super importante, você deve dar muita atenção, mas muita atenção mesmo sobre esse assunto de produtividade, porque ele é o calcanhar de Aquiles do profissional freelancer, do consultor, do profissional independente. Se você não se atentar a essas questões, você fica no prejuízo, tá? Escuta isso que eu tô te falando. Recebi o briefing para conhecer o cliente. Ai, que legal, que bacana. Você gostou? Ele é bem completo, né? Depois tem que pensar só o seguinte, aquele briefing lá, ele é bem completão. Quando você for mandar para um cliente, seleciona as perguntas mais importantes para você entender aí todo o negócio do teu cliente, tá? Que ele é bem importante. O que é, Carla, sobre o curso? O que você queria saber? Sobre essas aulas que eu vou mandar link para vocês, tá, gente? São vídeos que eu tenho gravado onde eu ensino como usar essas ferramentas, tá bom? Gente, super obrigada para quem esteve aqui comigo mais um dia, mais uma vez. Essa live vai ficar gravada. E aí, para quem quer receber os materiais, vai lá no link que tá na minha bio, se inscreve que a gente manda os e-mails para vocês com todos os materiais, e a minha intenção é ajudar vocês aí nesse dia a dia, a começar a carreira de vocês aí como um gestor de redes sociais, que eu tenho certeza que essa é a carreira, é a profissão perfeita para você, porque esse é o momento. O gestor de redes sociais é a profissão número 1 de 2020. Foi lá uma pesquisa realizada pelo LinkedIn e eles mapearam que o gestor de redes sociais é o número 1 de 2020. Por que isso? Porque toda empresa, mas quando eu falo toda, é toda mesmo, independente do tamanho, toda empresa precisa de um gestor de redes sociais. Seja só para fazer um agendamento de post, para a criação de um texto, criação de uma arte, até a gestão completa mesmo aí das redes sociais deles, tá? Então pensem nisso, porque é algo, eu tenho certeza que todo mundo consegue tirar um bom salário, uma boa remuneração através dessa carreira. Eu consigo, já me sustento dessa forma, eu já tenho um bocado de tempo, e agora que o negócio pegou, como meu irmão disse, né? Ele falou que hoje em dia o gestor de redes sociais é tão
importante na vida de uma empresa quanto um contador. Então, assim, essa é uma dor bastante latente que eu tenho certeza que na hora que o empreendedor entender isso, ele vai correr atrás ou do prejuízo dele, ou então ele vai se antecipar para sair na frente da concorrência, tá? Gente, super obrigada mais uma vez. Amanhã tem outra live, tem a última live aqui às 19 horas também. Um super beijo para vocês e brigadão, viu? Até mais. Tchau, tchau. Se tiverem dúvidas, pode me mandar pelo direct que eu respondo, tá?